Você se lembra a última vez que recebeu uma pergunta difícil? Uma pergunta muito simples. O que é a vida? Lembra a sensação? Um exemplo claro, às vezes em entrevista de emprego, é aquela pergunta que o entrevistador joga e pega a gente de surpresa às vezes, que é: me diz, por que você saiu do seu último emprego? Ou o que aconteceu para você sair da última empresa que você trabalhava? Esse é um bom exemplo de uma pergunta que é considerada difícil por muita gente e que coloca você na berlinda. E esse vídeo é justamente para te instrumentalizar, para saber como reagir na hora de receber uma pergunta difícil. Como improvisar, como lidar, como controlar o emocional, não só quando essa pergunta numa situação de entrevista de emprego vem, mas em qualquer outra situação que você recebe uma pergunta complexa, complicada, o que fazer? Meu nome é Nélio Xavier, eu sou professor de oratória aqui do Clube da Fala, ministro aulas de argumentação, de improviso, sou podcaster também e estou aqui para te ajudar, mas antes vale o lembrete de: se eu te ajudo, você me retribui clicando no inscrever. Combinado? Se inscreve para que você não perca nenhuma dica, nenhum outro vídeo. A gente posta aulas aqui também, então se inscreve para receber esses conteúdos. Agora sim, bora para as dicas. Vale dar o contexto, como eu falei aqui atrás de entrevista, que não é só em ambiente profissional que você recebe uma pergunta difícil. Num contexto mais pessoal também. Aquelas reuniões, aqueles encontros de família que geralmente acontecem domingo ou final de semana e que puxam alguém, ou seu tio, sua tia, puxa um assunto polêmico. O que foi que houve? Foi um motoboy. Um assunto sobre política, ou religião, ou até casamento, relacionamento. E você fica naquela situação constrangedora, aquela situação tensa, não sabe o que fazer. É ruim demais. E no trabalho, assim como na entrevista, mas numa reunião, pode vir uma pergunta completamente inesperada, uma pergunta que te coloca na berlinda. Como reagir? Vale entender que nesse momento, nosso corpo está numa situação de alto estresse. Então, é comum até você enviar sinais de insegurança. Boca fica seca, sudorese, palpitação, você desvia o olhar, pode até gaguejar. Então, o primeiro passo para lidar de maneira improvisada com perguntas difíceis é mostrar confiança. Como? Segurando os sinais de ansiedade, de nervosismo. Como é que eu mostro confiança? Tem 3 sinais muito claros de confiança quando você comunica. O primeiro deles é o olhar. Quando você fala olhando no olho do outro, você soma para essa percepção de confiança. Segundo deles é a postura. Não adianta você estar olhando no olho com uma postura super encurvada, braços cruzados, nariz e queixo para baixo. Não, abre aqui a postura, levanta ali o pescoço, a cabeça e mantém o olho no olho. E o terceiro sinal claro de confiança é a ênfase. Quando você enfatiza, ou seja, amplia o volume numa palavra, quando você destaca uma informação, você passa mais confiança na comunicação não verbal. Alguém que não tem muita confiança quando fala, tende a falar linear, tende a falar até muito rápido para acabar logo aquela situação. Então não enfatiza. Enfatiza, olha no olho, abre a postura, você já soma, para naquele momento inseguro, de uma pergunta difícil, transmissão de confiança. Isso te ajuda. Segundo ponto muito importante. Geralmente, quando essas perguntas vêm, elas não te deixam tempo para pensar. E é comum até que muitas pessoas que estão completamente despreparadas para responder perguntas difíceis, como aquela que eu citei no exemplo da entrevista de emprego, hesitem, pausem de maneira muito longa e não consigam dar já de imediato uma resposta. Por isso é importante ter velocidade de raciocínio. No momento de uma pergunta difícil, uma pergunta que é complexa, você precisa raciocinar de forma rápida.
Porque quanto mais tempo você leva para começar a responder, menor é a percepção de domínio do tema que você está passando para outra pessoa. Mais inseguro a outra pessoa está te colocando. Mais na berlinda você está. E a chance de fracasso, de erro, também aumenta. Por isso, velocidade de raciocínio é importante. Uma situação como essa de improviso, se você vai, por exemplo, para uma entrevista, como eu estou dizendo, e você já prevê ou imagina quais perguntas vão ser feitas, até as mais difíceis, prepare-se para elas. Não se prepara para responder só qual o seu ponto forte e qual o seu ponto fraco. Se prepara para responder pergunta difícil também. É uma maneira até de você se sentir mais confiante naquele momento, mais seguro. Agora, tem velocidade de raciocínio, isso te ajuda. E uma maneira de materializar velocidade de raciocínio é o terceiro e último ponto desse vídeo, que é ter um assunto de apoio. O que é um assunto de apoio, Nélio? É um assunto para você ganhar tempo para pensar. Não é enrolar o outro. Não. Um assunto de apoio pode ser um fato recente, uma notícia atual, algo, uma experiência já vivida sobre aquele assunto. Você precisa de tempo nesse momento. Quando vem uma pergunta muito difícil, muito complexa, e você não quer tocar ali no assunto de cara, vale ganhar tempo para entender como falar da melhor forma aquilo. Um exemplo para aquela pergunta inicial que eu fiz de o porquê você foi demitido, ou na verdade, o porquê você saiu do último emprego, da última empresa, você poderia começar a fala com um assunto de apoio do tipo, ótima pergunta, porque na última empresa, a empresa X, eu atuava na posição XYZ. E lá eu tinha as atribuições blá, 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 e blá, 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 blá. E eu enfrentei grandes desafios e tive boas vitórias. Mas o que me fez sair? Quando eu digo, mas o que me fez sair, eu vou começar a de fato entregar o que eu quero entregar. Tudo que veio antes, eu falando o nome da empresa, onde eu atuava, os desafios que eu enfrentei ali, é o assunto de apoio. É o que me fez ganhar tempo para chegar, de fato, naquela resposta que não era fácil de ser dada. Agora, pega isso e leva para o seu dia a dia. Eu tenho certeza que você, pelo menos uma vez na semana, ou uma vez no mês, receba uma pergunta complicada. Tem gente que vai falar, Nélio, todo dia, toda hora, é pergunta difícil para cima de mim. Então, aplique essas dicas para ter uma melhor performance também nesse momento. E para fechar o vídeo, eu quero saber de você aqui nos comentários. Qual a pergunta mais difícil que você já recebeu na sua carreira? Deixa ela aqui nos comentários para a gente trocar, a gente entender se tem perguntas repetidas e seguir adiante evoluindo a nossa comunicação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.